Gênesis, a criação do mundo. Oi galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Paula e estou aqui para fazer um vídeo pra vocês, então deixe muito like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para perder nenhum vídeo louco, tá bom? Então vamos para o vídeo. Yeah! No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a criação do mundo, onde Deus criou o mundo. Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, vai estar falando passo a passo que Deus criou o mundo. Vamos lá? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havendo trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. No seu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, fala onde Deus viu a terra, viu que era vazia e sem forma, e também via que tinha escuridão, e com a sua palavra, o poder da sua palavra, disse, haja luz, e houve luz. E com isso Deus viu que era bom e fez a separação entre o dia e a noite. E esse foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Capítulo 1, versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Do versículo 6 ao versículo 8 fala onde Deus fez a expansão das águas. E assim foi sendo a tarde e a manhã do segundo dia. Versículo 9. E disse Deus, ajuntai-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Do versículo 9 até o versículo 13, onde fala que Deus fez aparecer a porção seca, a terra, assim fazendo árvores, ervas frutíferas conforme a sua espécie. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para iluminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes iluminares, o iluminar maior para governar o dia, e o iluminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Do versículo 14 até o versículo 19, fala onde Deus fez dois luminares, o iluminar maior para governar o dia, o sol, e o iluminar menor para governar a noite, a lua. E ele pôs lá nos céus para iluminar a terra. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Do versículo 20 ao versículo 23, onde fala que Deus criou os animais dos mares e os animais dos céus, que ele viu que era muito bom. As animais, as baleias dos mares e as aves dos passarinhos do céu. Versículo 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, o que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Do versículo 24 até o versículo 31, onde fala que Deus criou os animais da terra e os animais dos céus, e o homem, dando a ele as árvores frutíferas que dava sobre a terra. Capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. No capítulo 2, do versículo 1 até o 3, onde fala que onde Deus tinha terminado toda a sua obra que tinha feito, descansou no dia sétimo e abençoou também por ele ter descansado naquele dia onde tinha terminado toda a sua obra. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, então eu te peço muito like, se inscreva no canal. Mas não é só por isso, pois eu quero que vocês saibam que Deus foi o criador dos céus e da terra, onde ele criou os animais, os peixes e também nos criou o homem. Sem ele, nada disso teria acontecido. Então, até o próximo vídeo. Tchau!